Bom, boa tarde, turma. Tudo jóia? Agora que nós já revisamos a respeito, né, da tecnologia da energia solar, fotovoltaica, vimos o conteúdo teórico novamente que a gente já tinha visto em sala de aula, nós vamos passar para esse exemplo prático. É um exemplo bem simples, inclusive foi o exemplo que caiu na prova, tá? E esse exemplo ele vai ser o objeto da nossa atividade para essa aula, tá bom? Então, só relembrando, né, a atividade relacionada a esse encontro EAD 2, que diz o seguinte: considerando um consumidor residencial apresentou nos últimos 12 meses um consumo médio mensal de energia elétrica de 500 kWh mês, ou seja, pegou-se a conta de energia dele ao longo desses 12 meses e fez uma média, chegou nesse valor de 500 kWh mês. Considerando que no município de Rio Verde a irradiação média global é de 5.200 watt-hora metro quadrado dia, só lembrando que esse dado foi retirado do site do CRECESA, e que o fornecedor pretende utilizar placas fotovoltaicas de 550 watts de potência da Canadian, faça o dimensionamento aproximado ideal de um sistema fotovoltaico on-grid, determinando a quantidade de horas de sol pleno, o valor de energia produzido por um módulo mensalmente, a quantidade de módulos fotovoltaicos utilizados no sistema para atender o consumo médio mensal do cliente, a área do sistema e a potência total desse nosso sistema fotovoltaico. E aqui estão os dados da placa adotada para esse exemplo. Então, a placa da Canadian de 550 watts. Aqui estão os dados dela, de saída, corrente, tensão. E um dado importante que nós vamos utilizar para esse exemplo são as medidas dela quando nós formos calcular a área ocupada pelo sistema. Tá? Caso você queira também calcular o peso do sistema sobre o telhado, você também pode usar o dado do peso desse painel, ok? Bom, pessoal, então, a partir das informações que foram passadas, né, vamos passar para a solução desse problema. Então, o consumo médio mensal desse cliente é de 500 kWh, a potência da placa 500 watts, a irradiação média do município, de acordo com o site do CRECESB, esse gráfico abaixo, 5.200 watt-hora metro quadrado dia, ou 5,2. E aí eu peguei aqui o tamanho da placa, né? Ela tem 1,14 de largura por 2,27 de altura, então aproximadamente 2,58 metros quadrados. Então vamos lá, o primeiro passo, né? Calcular a quantidade de hora de sol pleno. Esse dado, pessoal, ele é muito importante, pois é o equivalente a você pegar toda a geração de energia produzida por uma placa ao longo do dia e você converter isso numa medida conhecida, que seria o quê? A irradiação padrão, tá? Que é realizada em laboratório, 1.000 watts por metro quadrado. Então, ao você dividir a irradiação global pela irradiação padrão, então 5.200 watts hora metro quadrado dia, que é a disponibilidade aqui no nosso município de Rio Verde, pelos 1.000 watts padrão, eu chego à conclusão que eu vou ter mais ou menos o equivalente a 5,2 horas de sol pleno ao longo do dia. Isso equivale a dizer que a quantidade de irradiação que chega no Sol em termos padrão, 1.000 watts por metro quadrado dia, equivaleria aqui no município de Rio Verde a mais ou menos 5,2 horas de sol emitindo 1.000 watts metro quadrado hora dia, correto? Então, essa é a medida equivalente desse horas de sol pleno. Feito isso, nós podemos determinar qual é a energia gerada por um único módulo. Primeiro, calculando o valor por dia, basta eu multiplicar a potência do módulo pela horas de sol pleno, e aí aqui está a grande
importância para você não errar, você não multiplica pela quantidade de horas do dia, você multiplica apenas pela quantidade de horas só pleno. Então, você vai ter mais ou menos 2,86 kWh dia produzido por um painel. Se eu multiplicar por 30 dias, eu tenho esse valor equivalente produzido por um mês. Então, aproximadamente 85,8 kWh mês. A partir desse dado, se eu pegar e dividir o consumo mensal do meu cliente, aproximadamente 500 kWh, pela energia produzida por um único painel, aproximadamente 85,8, eu vou chegar a um valor equivalente de aproximadamente 5,83 ou, né, arredondando, 6 módulos fotovoltaicos. Tá? Esse dado aqui, pessoal, isso aqui é um cálculo ideal, tá? Ou seja, eu não estou considerando perdas, eu não estou considerando a eficiência, seja do inversor, seja da placa, eu estou apenas fazendo um cálculo ideal. Na prática, essas informações precisam ser consideradas, tá? Então, se eu for fazer um cálculo de um projeto na prática, possivelmente eu teria ali uma ou duas placas a mais, tá bom? A área ocupada pelos módulos, neste caso aqui, nesse cálculo ideal, seria o número de módulos, no caso 6, vezes a área dada lá no início do meu problema 2,58. Isso me resultaria aproximadamente 15,5 ou 16 metros quadrados de placa. E a potência total do meu sistema ficaria o número de módulos vezes a potência de um módulo, aproximadamente 3,3 kW de pico. Tá? Pessoal, então esse é o exemplo que nós precisamos resolver, né, que eu apresentei aqui para vocês a solução. Agora, na próxima etapa da aula, nós vamos fazer a inserção dessas informações no aplicativo SAM e analisar um pouco os resultados que ele vai resultar para a gente, ok? Então, obrigado, aguardo vocês na próxima parte da nossa aula. Até lá!